O 8 em Ponto de hoje está no ar e muita gente não sabe, mas o segundo tipo de câncer que mais mata no mundo é o de intestino. O Instituto Nacional do Câncer prevê para este ano 17 mil novos casos de câncer de cólon e de reto em mulheres e 16 mil em homens. É o segundo mais frequente nas mulheres, atrás apenas do de mama, e o terceiro que mais acomete os homens, atrás do câncer de próstata e também do câncer de pulmão. Como inverter esse quadro, enfrentar esse cenário, é o objetivo da campanha Setembro Verde. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Juliana Steckert, que é médica proctologista, nossa convidada de hoje aqui no 8 em Ponto. Doutora, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Seja bem-vinda ao 8 em Ponto. Muito obrigada. Doutora, quais são os sintomas, que identificam que há algo de errado, que pode ser lá na frente identificado como um câncer de cólon, um câncer cólon retal, né? Então, na verdade, o que a gente quer é não chegar nesses sintomas, né? Eu quero fazer literalmente a prevenção. O câncer de intestino, quando ele apresentar algum sintoma, ou seja, um sangramento nas fezes, uma dor abdominal em cólica importante, um emagrecimento, provavelmente essa lesão já está invasiva. Provavelmente eu não vou conseguir dar chance de cura para esse paciente. Então, o que eu quero é identificar esses pacientes que têm uma certa probabilidade maior de ter, antes de que tenha algum tipo de sintoma. E aí o sinal que pode identificar isso, que venha se tornar lá na frente um câncer, é uma lesão muito parecida com uma verruga, uma verruga, que é o que a gente chama de pólipo, tá? O pólipo literalmente é como se fosse um aumento da mucosa. A gente identifica através da colonoscopia com uma imagem como se fosse uma pequena verruga, tá? Ela tem um potencial genético, então muita questão familiar de câncer de intestino, essas pessoas têm mais predisponibilidade, mas também a questão de hábito de vida. Então, por exemplo, obesidade, o sedentarismo, uma dieta rica em álcool ou que tem o cigarro e principalmente de carne de forma embutida. Tá? Então, se a gente conseguir minimizar isso, eu consigo diminuir a chance da formação desse pólipo. E é esse pólipo que, num tempo mais ou menos de 10 a 12 anos, ele vai crescendo, desenvolvendo e ele pode dar origem ao câncer. Esse pólipo, então, não é necessariamente maligno? Não, na maioria das vezes ele é benigno. Aí né? tem que ser com potencial de malignizar. Exatamente. E esse monitoramento, doutora, é feito pelo exame, né? Colonoscopia. Pelo exame, da colonoscopia, exatamente. Com a colonoscopia, que nada mais é que literalmente um tubo que tem uma câmera na ponta, a gente entra pelo ânus e vê todo o intestino por dentro à procura desse pólipo. Se eu identifico, mais de 90% deles a gente consegue retirar pela própria colonoscopia. Então, além do diagnóstico, eu consigo também resolver a prevenção e consigo remover esse pólipo. Agora, para que isso aconteça, doutora, as pessoas precisam se submeter ao exame, né? Exatamente. Precisam fazer o exame com regularidade. E a partir de que idade ele é mais recomendado, com uma frequência um pouco maior? De maneira em geral, a partir dos 50 anos a gente começa a fazer como prevenção, tanto para homens quanto para mulheres, em pacientes sem sintomas, sem sintoma algum. Quem tem alguém na família com um pólipo ou com um câncer mesmo de intestino, um tio, um pai, a gente fala de parentes de primeiro até segundo grau, eles têm que começar pelo menos 10 anos antes do que o paciente apresentou o sintoma. Bom, e além disso, doutora, detectou, é câncer, ele evoluiu para esse tipo de doença, qual é o tratamento que se faz? Na maioria das vezes a questão é cirúrgica. Pode ser cirúrgica isoladamente e às vezes o paciente pode se complementar com até quimioterapia e radioterapia. O que a gente quer é evitar exatamente esse que chegue nesse câncer. Nesse tipo de doença avançada, às vezes a sobrevida em 5 anos cai para 13%. E esse paciente que eu consigo identificar precocemente, eu consigo uma sobrevida de mais ou menos 90% em 5 anos. Então, muda muito essa questão da mortalidade. Né? É verdade, por isso, então, a prevenção, né? E aí, para falar em prevenção, doutora, que significa se submeter mais ao exame, é preciso também combater o preconceito, né? As pessoas têm que ter a consciência de que fazer o exame é essencial, não é? Sem dúvida, porque é um exame cujo preparo, a propaganda aí fora é muito ruim, porque a gente tem que tomar, tem uma dieta um pouco mais restritiva, tem uma dieta que tem que ter uma ingesta de uma quantidade de laxantes bem importante para conseguir limpar todo o intestino. Tem que estar mucosa, tem que estar limpa para a gente conseguir identificar. A gente fala de pólipos, mas eles são milimétricos, né? Então tem que estar muito limpo. Então isso realmente tem um certo preconceito. E fora que o paciente tem que estar desnudo, tem a questão do toque retal que faz parte do exame. Então todo esse contexto, a gente tem que perder um pouquinho desse preconceito por uma questão de saúde mesmo, né? O câncer acomete mais mulheres do que homens, a gente viu nos dados agora, há uma predisposição maior das mulheres em ter a doença ou isso não acontece? Não, vou te falar que não é nessa questão de sexo, simplesmente porque é o segundo depois da mama na mulher e da próstata do pulmão do homem. Só que a questão de genética de homens e mulheres é exatamente a mesma, tá? Bom, doutora, e aí então a gente vai para a campanha, né? Afinal de contas, a gente fala de prevenção, que as pessoas têm que se submeter ao exame, para isso tem a campanha Setembro Verde, que ações vão ser executadas, que ações estão sendo desenvolvidas para estimular as pessoas à perda desse preconceito e
o estímulo a fazer o exame? A finalidade da campanha é exatamente a educação da população. É ela saber que existe um exame de prevenção para câncer de intestino e ela conseguir lutar pelo esse acesso à realização desse exame. Então a gente está fazendo divulgação, tem vários materiais informativos, explicativos que estão dispostos tanto em hospitais públicos quanto em clínicas particulares e privadas, né? Nessa questão da campanha educativa. Tem sites na internet da campanha do Setembro Verde, tem Instagram, né, para mídias sociais que hoje em dia estão em alta. E agora nessa próxima, no 15, 16, 17, que é no sexta, sábado e domingo, no Continente Park Shop aqui em Florianópolis, a gente vai ter a exposição do intestino gigante, que na verdade é um intestino onde a gente pode caminhar por dentro dele. Terão médicos disponíveis em todo momento para esclarecer dúvidas, para a gente mostrar o que é um pólipo, o que é o câncer, o que é a doença superficial, que como a pessoa reclama, né, da hemorroida, da fissura, da fístula, para poder literalmente educar essa população e saber do que ela pode ter o acesso. E lutar pelo acesso, que aí entra o SUS, né? Exatamente, da nossa dificuldade hoje em dia, que é uma questão de saúde pública. Se eu botar na balança o preço dessa prevenção de um exame de colonoscopia, infinitamente vale muito mais a pena do que esse paciente gastar com leito hospitalar, gastar com procedimento cirúrgico, gastar até mesmo com uma química, uma radioterapia. E fora a sobrevida, né? Tá certo. Doutora Juliana Steckert, médica proctologista, muito obrigado pela participação aqui no 8 em Ponto, que as pessoas se conscientizem cada vez mais da importância da prevenção do câncer de intestino. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada também.